Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sou. Sempre sou, cante assim comigo, sou feliz com Jesus. Você pode aumentar um pouquinho o piano, por favor? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Cante comigo, sou feliz, oh, aleluia, com Jesus. Diga com sua alma, diga para ele, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu triste pecado, por meu salvar, foi pago de um modo cabal, foi pago de uma vez por toda, aleluia, amém, amém. Valeu-me o Senhor, ó, mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Você pode dizer, querido, sou feliz, independente das lutas, com Jesus. Cante comigo, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio, a vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá, em breve virá-me brevemente ao céu onde vou, ao céu onde vou, para sempre morar com remidos na luz do Senhor. A igreja, diga bem bonito comigo, sou com Jesus, aleluia, sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Campina Grande, terça-feira, 27 de agosto. Hoje celebra-se o Dia Nacional do Psicólogo e também o Dia do Corretor de Imóveis. Queremos parabenizar, em particular, a todos os psicólogos pelo transcurso e pela passagem do seu dia. Até porque essa atividade profissional na área da psicologia tem ajudado a muitas pessoas a superarem traumas, problemas, depressão, dificuldades, crises, conflitos, que são problemas da nossa família, da nossa sociedade, se não dizer de todos. A criança, o jovem, o adolescente, o adulto, a pessoa da terceira idade, a família, enfim, precisa muitas vezes de ter um acompanhamento com um psicólogo, um profissional na área da psicologia, para superar traumas, problemas, doenças, crises, conflitos. Por isso, parabenizamos a todos os psicólogos pela passagem do seu dia. E também os corretores de imóveis, que estão muitas vezes oferecendo casas, imóveis, para que aqueles que interessarem possam fazer aquisição. Logo mais estaremos ouvindo hoje a conclusão da nossa palavra ministrada desde a última sexta-feira. Portanto, continue conosco, porque você vai logo mais receber e ouvir a conclusão. Como também você ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pela cantora Denise. Portanto, continue conosco. Mas antes, eu quero fazer um apelo que eu tenho feito aqui reiteradas vezes. Você que deseja que este programa permaneça no ar, você que deseja que esta chama continue acesa, há 33 anos estamos no ar, ore para que nós possamos permanecer transmitindo as boas novas de salvação, a mensagem do Senhor Jesus que salva, que liberta, que transforma, que sara, que cura, que sobretudo salva também. Então você poderá fazer esta oração para que nós permaneçamos no ar. Não deixe esta chama se apagar. Mas se você também puder e desejar ajudar a manter este programa no ar, se solidarizando conosco, pois os dias têm sido difíceis, as dificuldades pelas quais nós passamos, e você desejar ofertar, aparece abaixo aí do seu vídeo a nossa conta bancária, e você poderá fazê-lo através da agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Eu faço esse apelo reiteradas vezes aqui porque nós temos encontrado muitas dificuldades. Muita gente perdeu o emprego, outros disseram, pastor, eu não vou poder continuar agora, e a gente até entende por conta da crise pela qual todos estamos passando. Mas eu conto com você que desejar nos ajudar orando e contribuindo. Mídia que as nações celebram, a começar daquela pintura de Leonardo da Vinci, né, que era uma mesa de Jesus, nesse sentido, não, era no sentido assim, tipo um L, o tipo um U, certo? Ficavam alguns desse lado, desses aqui, e aqueles outros ao lado de Jesus. E aí, meus irmãos, Jesus celebrou a Páscoa porque ele era judeu. E como judeu, ele teve aqui cumprindo tudo aquilo que lhe havia sido, como judeu, designado para fazer. Então Jesus falou para os seus discípulos e apóstolos que eles precisavam comer o seu corpo e beber o seu sangue. E eles acharam duro esse discurso. Quando Jesus disse, olha, se vocês não comerem o meu corpo, a minha carne, e não beberem o meu sangue, de modo algum vocês terão, ou participarão, ou terão acesso ao reino de Deus. Ele lhes disse, vocês também, quando eles ouviram esse discurso, muitos discípulos acharam muito duro aquele discurso, e muitos se retiraram, porque não aceitaram aquela palavra de Jesus. Jesus então, voltando para ele, disse, vocês também não querem se retirar? Eles disseram, Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna.
Então, a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. É por isso que, inclusive, nós vamos encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo falando sobre Jesus, ele diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Quem é a Páscoa do cristão? Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E outra coisa, irmãos, todos nós precisamos de ter em mente que se a celebração da Páscoa tinha apenas uma recordação e uma lembrança do passado, a ceia também não é diferente. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este vinho, o pão falava do seu corpo, que era a igreja que estaria celebrando a sua morte, e o vinho lembrava o sangue que foi derramado. O vinho não é vermelho? Suco de uva não é vermelho? O suco da uva não é vermelho? Para lembrar o sangue. E aí Jesus disse: fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Assim como a Páscoa era celebrado em memória da saída do povo do Egito, hoje nós celebramos a Páscoa, que é Jesus, lembrando que nós fomos libertos do império das trevas e fomos remidos e fomos perdoados, e os nossos pecados todos foram purificados pelo sangue de Jesus, e nós fazemos isto em lembrança, em memória a Ele. Amém, meus irmãos? Portanto, o batismo é a segunda ordenança que Jesus estabeleceu. A ceia do Senhor é a segunda ordenança. Primeiro foi o batismo, segunda ordenança foi a Santa Ceia, para lembrar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, ao celebrá-la, possam recordar do seu sofrimento. Nós fazemos isso todos os meses. Domingo agora mesmo, agora que vem, é dia de ceia. Nós vamos estar celebrando a ceia domingo próximo que vem, né? E lembre-se que Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice, o vinho e o pão, é o cálice da nova aliança. Que nova aliança é essa? No Velho Testamento era a Páscoa, no Novo Testamento no Velho Testamento era a Páscoa, no Novo Testamento é a celebração da ceia do Senhor. Alguns defendem a transubstanciação. Dizem assim: olha, o corpo de Jesus está naquele recipientezinho do pão, do mesmo jeito como foi crucificado. E o sangue está também ali. Inclusive, eu fui muito tempo frequentador da Igreja Católica, posso dizer isso porque por experiência. E eu me lembro que uma vez a gente ia para o confessionário confessar os nossos pecados, e você não podia, depois que recebesse a chamada hóstia consagrada, não podia cuspir, porque se você cuspisse, você estava tirando Jesus de dentro do seu corpo. Isso eu aprendi no catecismo, e eu guardava isso rigorosamente, eu observava isso rigorosamente. Só que um dia eu estava com a gripe muito forte. Vocês já imaginaram, né? Expectorando muito. E quando eu expectorei lá, eu tinha tomado a hóstia consagrada, digo: pronto, agora... E tinha uma coisa, a sacristã dizia que tinha que lamber para que Jesus voltasse para o seu corpo. Isso chama-se transubstanciação. Eles acreditam que o corpo de Jesus está ali naquele pedaço, recipientezinho do pão. E aí eu olhei assim e disse: não, da outra vez que eu for me confessar, eu vou dizer ao Pai que eu não tive coragem. Eu tinha um colega no seminário, pastor Antônio Júnior. O nome dele era pastor Antônio Egito. Ele era coroinha do padre Antônio Egito. E ele ajudava lá o cerimonial, o ritual da missa. E quando foi um dia, ele tinha que trazer, ia lá dentro, tirava de uma caixa de plástico, tinha lá muitas hóstias, né? E ele trazia para o padre consagrar e distribuir com os fiéis. E quando foi um dia, ele encontrou lá um bom pedaço daquelas hóstias ruída, ou por rato ou por barata, não se sabe.
E aí ele ficou muito encucado com aquilo e disse: seu padre, Jesus está no... Procurou o pároco da cidade. Jesus estava naquele recipientezinho, ele está ali, o tal corpo foi crucificado naquela hóstia. Tá, meu filho. E depois o rato comeu a barata, e agora? Foi para o rato da barata? Jesus foi para a barriga do rato ou da barata que roeu, e o padre ficou sem resposta. E isso foi uma das coisas que levou o Antônio Agito, meu colega de seminário, a se converter ao Evangelho. Irmãos, não podemos aqui fazer uma interpretação fora de qualquer contexto bíblico. Jesus disse fazer isto em memória de mim. Ele não disse: olha, eu estou no pão e no vinho que vai ser distribuído entre vocês. Ele não disse fazer isto em memória, em recordação, em lembrança. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É por isso que nós estamos ainda hoje celebrando a ceia. 2000 anos atrás, quando Jesus instituiu a celebração da ceia, que é a segunda ordenança, primeiro o batismo, segunda a ordenança é a ceia, até hoje a igreja continua celebrando. Ele escolheu o pão para representar o seu corpo e o vinho que simboliza o seu sangue derramado naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Eu estou terminando, irmãos, citando aqui algumas advertências que Paulo faz, que é muito importante, muito importante. Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 até o verso 26, eu chamo a atenção dos irmãos que estão aqui presencialmente e os que estão em casa também, porque vocês vão perceber que Paulo está referendando, Paulo está citando como Jesus, no início da sua celebração, da primeira celebração da ceia, durante a realização da última Páscoa, ele não celebrou mais a Páscoa, ele disse: agora só no reino, não mais celebrarei esta Páscoa até que venha o reino, porque foi aquela última Páscoa que Jesus celebrou. E agora depois ele subiu ao Calvário, consumou toda a obra lá na cruz, e depois ele ressuscitou, e ele participou das reuniões subsequentes com os apóstolos depois de ressuscitado. Mas há 3 sérias advertências que Paulo faz quando formos participar da ceia. Primeiro ele diz aí, no versículo 26, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Verso 26, porque todas as vezes que beberdes, todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte do Senhor até que venha. Verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, digam comigo, indignamente. Eu queria ouvir todos mais uma vez, indignamente. O que é participar da ceia indignamente? Não está em condições dignas de participar de uma cerimônia que fala da crucificação, morte e ressurreição de Jesus para a remissão dos meus pecados. Então, se eu não levar isso a sério, eu estou participando da ceia do Senhor de forma indigna e muitas vezes leviana. Então, deve ser de forma digna. Por isso, no versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, fazer um exame de consciência, uma introspecção. Senhor, hoje eu disse uma coisa que não deveria ter dito, eu faltei com a verdade, eu guardei mágoa, ressentimento, ódio no meu coração contra quem quer que seja que for, e não consegui ainda tirar isso do meu coração. Não tome a ceia, não participe da ceia. Outro dia eu fui levar a ceia de uma determinada irmã aqui da igreja,
E ela disse: pastor, eu não vou tomar ceia. Eu digo: que foi que houve, irmã? É porque a pessoa lá da família, não vou dizer quem, me fez uma contrariedade tão grande, eu tive uma raiva tão grande, que eu estou sem condições de tomar ceia. Eu disse: minha irmã, agora, foi quando? Foi ontem, um dia antes. Agora, nesse momento, a senhora está com ódio, era um filho, viu gente? Está com ódio do seu filho porque ele lhe provocou? Não, pastor. A senhora está guardando mágoa, raiz de amargura, ressentimento pelo que ele fez? Não, pastor. Diga: irmã, tome a ceia. Pode tomar. Agora, se a irmã tivesse com ódio, raiz de amargura, ressentimento, um espírito de vingança ali no seu coração, a senhora teve raiva, teve contrariedade, evidentemente. Mas eu pergunto agora: a senhora está guardando tudo aquilo que guarda ainda? Não, pastor, graças a Deus não. Eu queria saber se eu não posso tomar, mas já que o senhor está dizendo isso, eu vou tomar a ceia. Recentemente isso aconteceu. Então, você tem que estar com a sua consciência limpa, de que realmente, se houve alguma coisa que você se entristeceu, que lhe magoou, que lhe feriu, que lhe machucou, perdoe. E eu perguntei: a senhora perdoou? Está perdoado, pastor. Eu não guardei nada contra o que o meu filho fizera comigo. Então, examine-se a si mesmo, coma dignamente o pão e beba o vinho. Para isso você deve examinar-se a si mesmo. Infelizmente, muitos religiosos vão fazer um exame de consciência com o pároco. Irmão, só quem tem autoridade para perdoar pecados é Jesus. Porque quando eu, pelo menos, frequentei muitos anos o catolicismo, que eu ia no confessionário fazer minha confissão de pecados, ele dizia: reze não sei quantas Ave Maria, reze não sei quantas Salve Rainha, reze não sei quanto o credo em Deus Pai, faça isso e tal e tal e tal. Mas quando meus olhos foram abertos e eu pude entender que quem pode nos perdoar é somente o Filho de Deus, nunca mais eu tive necessidade de confessar, de ir a confessionário de ninguém. Então, examine-se, pois, um homem a si mesmo. No verso 29, Paulo diz: pois eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Olha, gente, 3 coisas aqui que podem servir de advertência para que você não tome a ceia do Senhor indignamente, levianamente. Primeiro ele diz: porque por esta causa tomar a ceia do Senhor indignamente, por esta razão há que há entre vós muitos fracos. Que essa fraqueza, irmãos, é fraqueza na fé, é fraqueza espiritual. A sua fé não está tão fortalecida ao ponto de você fazer discernimento que você não estava em condições de tomar a ceia. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Segunda consequência: eis a razão porque entre vós muitos doentes. E essas doenças, meus irmãos, elas podem ser psicossomáticas, pode ser física, pode ser espiritual, pode ser depressivas, pode ser tudo, porque você tomou a ceia do Senhor indignamente. E por último, no verso 30 que estamos meditando aqui, ele diz: e muitos que já dormem. Obviamente, todos nós vamos morrer, sim ou não? Eu não sei quando é que eu vou morrer. Posso morrer até hoje de noite. Ou posso amanhecer morto. Ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui para o fim do ano, ou daqui a não sei quanto tempo. Todos nós temos certeza que vamos morrer. Mas uma coisa, irmãos, que Paulo está falando aqui, quando ele diz: há entre vós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que dormem. Essa morte aqui é morte prematura. Morte espiritual também. O indivíduo pode morrer espiritualmente e pode ter morte física também prematura. Ele está falando de doenças. Há entre vós muitos fracos, fraqueza espiritual, muitos doentes, doenças psicossomáticas, doenças físicas, toda natureza, e muitos que já dormem. Eu entendo que isso aqui é uma morte prematura. O indivíduo podia estar vivo. Eu conheço muitas histórias, e tem uma coisa que eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite. Eu tenho observado que quando alguém comete um determinado pecado e não se arrepende, não confessa e não deixa, vem como repreensão do Senhor ferir naquela área que o indivíduo não teve condições de confessar e largar ou abandonar o pecado. Por exemplo,
O indivíduo adultera. E eu conheço algumas histórias. O indivíduo lá na frente é acometido de um câncer de próstata ou no reto. Por isso vocês vão tirando a ideia, né? O indivíduo tem algum problema de ordem moral, seja em que área for. Então, quando acontece dele estar lá na frente como se nada tivesse acontecido, rebenta lá um problema que envolve a sua vida moral e ele fica sem clima, sem ambiente para mais nada. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. E há um ditado que diz: quem planta vento, colhe tempestade. Então o indivíduo, naquela fraqueza, naquele pecado, Deus fere. Eu conheço muitas histórias de líderes, história de membros de igreja que se envolveram com outros relacionamentos e lá na frente tiveram uma morte muito desagradável. Eu queria terminar este estudo citando, dentre os hinos que nós cantamos nos Salmos e Hinos, o hino de número 540. Nós não vamos cantar, eu vou apenas ler. E peço até que seja colocado aqui no Data Show, aqui no retroprojetor. Aliás, tem dois hinos que eu vou apenas citar. É o 544 e o 545. O 544, a letra diz assim: não nas mãos, mas em minha alma, tomo o corpo de Jesus, e em figura bebo o sangue derramado sobre a cruz. Do meu Salvador ausente comemoro o grande amor, proclamando a sua morte por um mundo pecador. Vem, Jesus, Senhor bondoso, meu espírito instruir, para que nos dois emblemas eu te possa discernir. E permite que hoje tenha, no fruir da salvação, com os crentes e contigo, verdadeira comunhão. E o 545 é muito conhecido. Ó Jesus, ó vera Páscoa, suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e meigo, digna-te assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te apropriamos, és nas almas o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene bem a fonte, faze que as nossas almas vivam para ti, de ti em ti. Graças a Deus por tudo que recebemos, pela palavra que eu acredito alimentou o nosso coração, renovou as nossas forças e nos dá esperança de que realmente o Senhor cuida de nós. Jesus mesmo disse: eis que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. E eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. E aquele que prometeu não é o homem para que minta, nem tampouco falhe ou nos decepcione. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Portanto, é baseado nesta fé, nessa confiança e o nosso coração cheio de esperança que nós vamos continuar trazendo todos os dias estudos como este, mensagens como esta que acabamos de receber. Eu só tenho que agradecer a todos e esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. A paz do Senhor.